princípio da clonagem terapêutica? Na clonagem reprodutiva, uma célula de um indivíduo é fundida com um óvulo sem núcleo. O embrião gerado possui como conteúdo genético igual àquele da célula do indivíduo adulto e, por isso, é geneticamente idêntico a ele, um clone. A chamada clonagem terapêutica envolve as aplicações das técnicas de clonagem sem objetivo de reprodução. Ela se inicia como uma clonagem reprodutiva, porém, em vez de um embrião clonado ser transferido para o útero de uma mulher, o que caracterizaria uma clonagem reprodutiva, o embrião é dissociado no laboratório para se cultivar células troncos embrionárias, com as mesmas características do tecido do qual foram retiradas. É importante que pessoas entendam que, na clonagem para fins terapêuticos, serão gerados só tecidos em laboratório, sem implantação no útero. Todos esses os relatos em modelos animais são extremamente impressionantes. Quer dizer, você pega uma gama muito grande de doenças, né, de modelos animais que desenvolvem doenças equivalentes às doenças humanas, e você observa um efeito terapêutico muito grande das células-tronco embrionárias. Então, a partir do que foi observado nos modelos animais, que existe toda a expectativa para a aplicação dessas células também na chamada medicina regenerativa. Se tiverem os resultados esperados, poderão marcar o início da era dos tratamentos com células-tronco embrionárias. A ciência das células-tronco anuncia uma nova era. A ideia, de fato, você vai estar desafiando os limites do ser humano a partir da utilização de células-tronco, a partir da reposição de tecidos que vão estar sendo perdidos por traumas, por acidentes, por doenças e também, e por que não, pelo envelhecimento. O Brasil já entrou nessa era. Nós temos 14 outros pacientes que ficaram livres disso. Essas células começam a funcionar como células de córnea. Eu vislumbrei nas células-tronco a possibilidade de ter um tratamento, de substituir um músculo que está defeituoso. E o futuro guarda surpresas ainda maiores. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que talvez tenha uma semelhança, guarde alguma lembrança com o que foi o aparecimento dos antibióticos na primeira metade do século XX. Agora, numa coisa todo mundo concorda. As células-tronco são as promessas mais fortes na cura de... Anote aí. Lesões de medula, diabetes juvenil, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças cardíacas, doenças ósseas e de cartilagens e diversos tipos de câncer. No próprio momento da fecundação, você já tem um novo ser humano. Então, eu acredito que esse novo ser humano, ele tem que ter os seus direitos respeitados. O direito da criança que ainda vai nascer é um direito sagrado. E a Igreja é defensora da vida e por isso ela se coloca claramente contra qualquer posição de manipulação da vida. Sendo o transplante de órgãos uma técnica bem sucedida, por que recorrer à clonagem terapêutica? Porque, apesar do avanço no transplante de órgãos nos últimos 50 anos, a escassez de órgãos é tão intensa que limita a disponibilidade deste tratamento. Além disso, há a questão de rejeição do órgão pelo sistema imune do receptor, que pode ser amenizado pelo uso de imunossupressores.
O Jornal Hoje começa falando sobre a esperança de um homem de voltar a andar. Ele ficou paraplégico depois de um acidente e está há 9 anos numa cadeira de rodas, né? E agora ele já começa a sonhar, tomar banho de mar sozinho, jogar futebol de novo. É uma maravilha isso, né? Há 1 mês e meio ele recebeu um transplante de células-tronco da medula óssea. Com 2 sessões de fisioterapia por dia, já surpreende os médicos. A terapia inédita começa a ser testada em voluntários na Bahia. Vai. Ele já consegue mover os joelhos para cima, uma façanha para quem tem a musculatura atrofiada pela falta de uso. Outro sinal da recuperação da força nas pernas está neste exercício, que ainda exige equilíbrio. O paciente também está começando a levantar o corpo. Muito bem. E o mais surpreendente para a equipe da fisioterapia, ele está pedalando. Vai. Beleza. O policial militar, que pede para não ser identificado, não fazia nenhum movimento da cintura para baixo. Ele ficou paraplégico depois de sofrer um acidente e passou os últimos 9 anos numa cadeira de rodas. Anteriormente eu tinha um tronco que estava vivo e umas pernas que não respondiam. E hoje eu percebo que elas estão vivas, pertencem a mim e depende de mim para que elas acordem. O ponto de partida para todo esse progresso que a gente está vendo aqui foi uma cirurgia realizada no dia 14 de abril, aqui mesmo em Salvador. O paciente foi submetido a um transplante de células-tronco. A pesquisa durou 5 anos e antes de ser usada em humanos, a técnica mostrou bons resultados em animais. Os médicos usam células-tronco mesenquimais, que têm grande capacidade de se transformar em vários tipos de tecido. Elas são retiradas do osso do quadril do próprio paciente e injetadas diretamente no local onde a coluna foi atingida. A técnica pioneira foi desenvolvida por cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz e do Hospital São Rafael, onde fica um dos mais modernos centros de terapia celular do país. Os pesquisadores estão espantados com a evolução rápida do paciente. Basicamente, em 1 semana já começou a ter resultados clínicos, ou seja, uma melhora da sensibilidade, uma melhora da postura sentada, e esses resultados vêm evoluindo. Os médicos acham cedo para dizer se ele e as outras 19 pessoas com lesões na medula, que também irão receber células-tronco, vão voltar a andar normalmente. Este paciente pode ter ainda outras melhoras, né? E os outros podem ter melhoras maiores ou iguais ou piores. Então a gente tem que esperar. Por enquanto, o policial, entusiasmado com os primeiros resultados, faz planos. Eu sempre gostei de praia, ir à praia, poder tomar um banho de mar, sem precisar que ninguém te carregue, né? Poder ir a um estádio de futebol, que eu sempre gostei, jogar um futebol, ir a um shopping, fazer o que eu sempre fazia. Bom, a diferença desse teste em animais e em humanos é que em humanos os efeitos podem ser potencializados porque é mais fácil fazer os exercícios de fisioterapia.